graça e paz. Ainda em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3. Queridos, vocês sabem que nós temos um projeto, nós enviamos pessoas voluntárias aqui da nossa igreja, eu também vou, para o sertão, que é plantação de igreja, no sertão, que é um dos segmentos menos evangelizados do país. E agora em julho, novamente, teremos, entenda bem, não é simplesmente evangelismo no sertão, é plantação de igreja. Porque às vezes dá-se a impressão de que a gente está indo para o sertão evangelizar e volta para casa. Não. Deixa eu falar, deixar uma igreja plantada, onde pessoas que se converterem, já tem pessoas que já estão saindo. O último veio de Minas Gerais, estão orando lá para tomar conta do sertanejo. E eu tenho acompanhado o trabalho, e ontem o boletim dele, do Levi, a gente deve estar orando por ele. E quem quiser, irmãos, ter esse privilégio de ir para um lugar onde Cristo não é anunciado e fazer parte da história daquela cidade, onde a plantação da igreja vai ser estabelecida, você fazer parte daquilo ali. Se você quiser ter esse privilégio, me procure que eu te informo mais acerca do que é o projeto do sertão. Em julho, cidade de Piramiba, um dos segmentos menos evangelizados aqui no Brasil é o povo sertanejo. Claro que nessa cidade há uma presença muito forte de comunidades quilombolas. Está no sertão, é verdade, mas a igreja será plantada entre os quilombolas, que também é um dos segmentos menos evangelizados do país. Inclusive, o pastor que vai ficar lá, eu já participei de um projeto missionário com ele, ele já vai morar lá. Na verdade, ele estava morando em uma comunidade quilombola, ali perto de Goiás, ou em Piauí, eu não sei. Era do Piauí, na verdade, e agora ele está vindo para cá para morar com os quilombolas nessa plantação de igreja que haverá em julho. Então, se vocês sentirem o desejo do coração, procurem, eu passo todas as informações e as diretrizes para esse projeto que vai acontecer em julho. Outra coisa, irmãos, daqui a algumas semanas nós vamos começar uma série, versículo por versículo, na carta de Pedro. Vocês sabem, né? Os que estão chegando agora não estão habituados, mas nós temos o costume de pegarmos uma carta inteira e trabalharmos dela versos por versos, de maneira expositiva. Ano passado nós trabalhamos em Tiago, e esse ano nós iremos trabalhar em 1 de Pedro e 2 de Pedro, olhando versos por versos, usando o método que foi usado nos 200 primeiros anos pelos reformadores, que era o método lectio contínuo, que é aquele de você olhar verso por verso do texto. E aí eu estou dizendo isso porque vá meditando logo em Pedro, vá meditando, vá fazendo seu devocional em Pedro, para que quando os estudos começarem, você tenha uma absorção maior dessa carta, você vai reter ela de maneira melhor, em vez de estar esperando para essas pregações. Então, vá lendo agora, vá fazendo suas anotações. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você, e eu não tenho um privilégio e nenhuma posição a mais do que você. Todos nós somos sacerdotes, e por isso você é tão capaz quanto qualquer um de Deus falar com você através da palavra. Queridos, Romanos capítulo 3, versículo 10 até o versículo de número 20. Romanos 3, versículo 10 até o versículo número 20. Diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há
ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é túmulo aberto. Com a língua engana, veneno de víboras está em seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhece o caminho da paz. E aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E que eu queridos, eu acredito que vocês que estiveram comigo aqui sábado passado, nós trabalhamos Romanos capítulo 3, versículo do 21 até o 31, onde eu falei que Paulo vinha desenvolvendo a primeira tese dele, que era justamente a universalidade do pecado. E aí eu trabalhei nessa segunda tese, que era justamente que a salvação é obra de Deus mediante Jesus Cristo. Portanto, agora, o que nós vamos fazer é justamente olhar o fechamento da primeira tese de Paulo em Romanos, que é mostrar a universalidade do pecado. E aqui Paulo atinge o clímax, o ponto culminante, o apogeu de sua primeira tese. E Paulo aqui vai falar sobre a depravação total do ser humano. E quando nós falamos de depravação total, nós estamos querendo dizer que o ser humano é tão ruim na potencialidade que ele pode ser. Não, nós só queremos dizer com isso é que todas as áreas dos seres humanos, elas foram afetadas com o pecado. O pecado não atingiu algumas áreas do ser humano, ele atingiu todas as áreas, desde o físico, desde a alma, desde o seu espírito, até a sua mente e até a sua vontade. Depravação total ou pecado original significa que não existe nenhuma parte do ser humano que nós possamos dizer assim, aqui o pecado não atingiu. Não, ele atingiu todas as áreas. E Paulo vai falar isso para nós nesta noite. E aí, irmãos, Paulo está dizendo aqui, ele está encerrando a sua primeira tese, e ele está mostrando aqui que judeus e gentios, eles estão debaixo do pecado, esmagados sob o peso da culpa, escravizados à sua tirania, a tirania do pecado, dominado pelas suas algemas. Essa é a realidade do ser humano. O ser humano é um ser algemado, e Paulo vai mostrar que ele está condenado à morte, e a morte é o pagamento, é o salário que o pecador, que nós merecemos. Quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, não só apenas que nós vamos morrer, mas é bem empregado, é válido, é merecido nós morrermos. Quando eu trabalho o mês inteiro e recebo um salário, ninguém está fazendo favor, meu querido. Ninguém está fazendo favor, é uma obrigação. Por exemplo, quando vocês trabalham, vocês não obrigação, não, muito obrigado por essa gentileza que vocês recebem. Não, gente. Diz assim, cara, não tem mérito, é obrigação. Então, eu mereço isso. Trabalhei, eu fiz por onde, então eu tenho que, de fato, receber salário. Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ela está assim, você só não deve morrer. Você merece morrer. E o pecado está acima de nós, pesa sobre nós, é um fardo esmagador. Tem 5 palavras no grego para pecado, mas a mais famosa dela é hamartia, que significa errar o alvo. E em poder do pecado e sob a autoridade do pecado, assim o homem sem Cristo está debaixo das ordens, sob a autoridade, sob o domínio do pecado. Queridos, eu não sei se na Bíblia de vocês, quando chega nessa parte de Romanos, a partir do versículo 10 até o 18, se meio que muda a estrutura. Por exemplo, a Bíblia, não sei se vocês estão vendo aqui, as letras são pequenas, ela sai normal, mas quando chegar aqui, ela meio que muda o estilo literário, para vocês, assim, a configuração, a forma. Na outra tradução que eu estava lendo já está também, é do mesmo jeito. Por que faz isso? Porque Paulo está, na realidade, aqui utilizando uma prática rabina ao ligar uma passagem à outra, e ele está unindo várias passagens do Antigo Testamento
e que nós podemos chamar de colar de pérolas. Então, esse colar de pérolas que Paulo está fazendo aqui, dos versos 10 até o versículo número 18, ele meio que parece que muda o estilo assim, né, do parágrafo, porque aqui ele está fazendo uma série de 7 citações do Antigo Testamento. Ele está unindo uma citação a outra, uma situação a outra, como se fosse uma corrente, um colar de pérolas. Ele está citando aqui Eclesiastes, ele está citando Salmos e ele está citando Isaías, para mostrar que o ser humano está depravado diante de Deus, com o propósito e com o intento de mostrar a depravação de todos os homens. E essa passagem do Antigo Testamento, citada pelo apóstolo Paulo, ela é um material extremamente relevante, bem selecionado pelo apóstolo Paulo e inspirado por Deus. E essas passagens citadas do Antigo Testamento formam um sumário unificado, o sumário unificado acerca da abrangente pecaminosidade da raça humana. E a depravação da humanidade, ela pode ser vista, e nós vamos ver a partir de agora, como é que essa depravação da humanidade, ela pode ser vista em que contexto? Aqui nesse texto, ela vai ser vista em 3 contextos. A depravação da humanidade, ela pode ser vista do nosso relacionamento com Deus, é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar nessa noite. A distorção do nosso relacionamento com Deus, como é que o pecado perverteu na questão vertical de nós com o nosso Criador. Aí depois Paulo vai sair da questão de como o pecado perverteu a nossa relação com Deus, e aí ele vai mostrar como é que o pecado perverteu a nossa relação com o nosso semelhante, com o nosso próximo. E também ele vai mostrar como o pecado perverteu a nossa relação com nós mesmos, consigo mesmo. Então nós vamos olhar esses 3 pontos dessa noite, só que a ordem vai ser o seguinte: a perversão do pecado na minha relação com Deus, a perversão do pecado na nossa relação com nós mesmos e a perversão do pecado na nossa relação com o nosso próximo. Então é esses 3 pontos que nós vamos observar nessa noite. Primeiro ponto é esse: a depravação do pecado refletida na relação do homem com Deus. O verso 10 começa dizendo uma coisa interessante. Observe o uso do termo nenhum e não há. Veja, o verso 10 é assim: não há. E também ele diz na segunda frase: nenhum, não há e nenhum. E também ele usa a palavra todos no versículo 12. No versículo 10 não há e nenhum. E no versículo 12 ele usa a palavra todos. Irmãos, Paulo está, quando usa não há, nenhum e todos, ele está aqui nesse texto asseverando a universalidade da culpa humana. Ninguém é justo, versos 10, uma vez que todos pecam por palavras, e ele vai mostrar aí nos versos 13 e 14, e pecam por obras, versos 15. Por causa de um estilo de vida que é mau e desastroso, como a vai falar no versículo 16, um estilo de vida que não é bom, conforme ele no versículo 17, e falta temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, quando ele fala no versículo 18, o quadro que Paulo está pintando aqui, acerca da natureza humana, acerca da condição humana, ele é um quadro sinistro, é um quadro deplorável. Ninguém é justo de fato, ninguém entende sua deplorável condição e ninguém está tentando entender, nem mesmo procurando por Deus. A fonte de toda sabedoria e conhecimento é Deus e ninguém o busca. E o veterano apóstolo Paulo usa 2 argumentos aqui para provar a tese da culpabilidade humana. E especialmente ele quer provar aqui a rebeldia do homem contra Deus. Em primeiro lugar, nessa noite, Paulo vai destacar que a rebelião humana, a rebelião contra Deus, ela é provada, sabe por quê? Pelas próprias Escrituras.
Veja os versos 10, quando ele diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Queridos irmãos, Paulo, ele não busca nos anais da sociologia, nem nos estudos da antropologia, os argumentos para provar a rebeldia da culpa humana, a rebeldia humana contra Deus. Paulo, ele não busca nesses conhecimentos, e ele não percorre os corredores das religiões de misticismo, de mistério, e ele também não vasculha no próprio interior. Quando se trata de mostrar da depravação humana, da pecaminosidade do homem, e especialmente sua rebeldia contra Deus, o Criador, Paulo recorre às Escrituras. Não há um justo, nem um sequer. Essa, irmãos, é a autoridade máxima. Vocês sabem que quando Paulo escreve Romanos, não tinha o Novo Testamento. Então, quando aparece no Novo Testamento a expressão está escrito, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento, ao cânon do Antigo Testamento. E nós sabemos que a Escritura, a Bíblia, ela é a autoridade máxima. A Bíblia não tem uma opinião entre muitas as opiniões. A Bíblia ela tem a palavra final, a autoridade máxima, o argumento irresistível, irrefragável, irrefutável. E apoiando-se no Antigo Testamento, na autoridade das Sagradas Escrituras, Paulo vai forçar o leitor gentio e o leitor judeu a penetrar o próprio eu e reconhecer diante de Deus que eles estão debaixo do pecado e do juízo de Deus. Queridos, se o apóstolo Paulo, escrevendo o maior tratado teológico dele, que foi a Carta aos Romanos, se ele recorre ao uso da autoridade das Escrituras para convencer os homens de suas iniquidades, aqueles que estão encarregados do ensino das Sagradas Escrituras devem tornar-se muito mais atentos para não agir diferente do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho, querendo transformar o Evangelho, diluir o Evangelho, para que o Evangelho se torne uma mensagem mais palatável, mais agradável, mais afável a gosto do freguês. Meu querido, nós somos servos daquele que diz assim, quando viu as multidões se retirarem. Esse rabino da Galileia, que não morria de tesão por multidões, ele chegava assim, e quando as multidões se retiravam, ele chegava assim para os discípulos dele: vocês não querem não? E Pedro disse: para que iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Querido, o Evangelho vai confrontar, e vai mesmo. Ele sempre confrontou no primeiro século, imagina agora nessa sociedade. E aí Paulo vai mostrar, em segundo lugar, a rebelião humana contra Deus é provada não só pelas Escrituras. Lembra que ele acabou provando as Escrituras, citando o Antigo Testamento? Agora ele vai mostrar que ela é provada também pela própria experiência. Os versos, irmãos, versículo 10, Paulo vai mostrar aqui que a injustiça é praticada por todos, quando ele diz assim: não há ninguém justo, nenhum sequer. Interessante que a linguagem de Paulo é tanto de inclusão como de exclusão. Ele se refere a todos, além do sequer, e ao fazer o diagnóstico da condição humana, usa tanto uma descrição negativa quanto uma positiva. Diz ao mesmo tempo que não há um justo, nem um sequer, ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus ou faça o bem. E ele diz que todos se extraviaram também, que nós vamos estudar daqui a pouco. Irmãos, o que Paulo está dizendo isso é que todo o ser interior, o ser humano, está sob o controle do pecado. A sua mente, a mente do homem natural, o homem que não foi regenerado, o homem que o Evangelho não entrou no coração dele, a mente dele está sob forte influência e controle do pecado. Por isso que ele diz: não há ninguém que entenda. Nós falamos um pouco aqui sobre o termo mente noética, não tem nada a ver com Noé, sobre justamente isso aqui. O que é que o pecado fez na nossa vida. Mas Paulo vai dizer também que não só a mente, o coração dele.
Coração na Bíblia não é o mesmo conceito da questão da medicina. Não. Coração na Bíblia já tem outra conotação, que é a sede das emoções. Paulo diz que no seu coração não há ninguém que busque a Deus, mas a sua vontade também foi contaminada pelo pecado, porque Paulo diz: não há quem faça o bem. E esses elementos indicam a rebeldia diante de Deus. Pode ver que quando ele diz no versículo 12 que não é o versículo 10, não é o justo Deus sequer, nenhum homem, ele está dizendo aqui, que consegue cumprir as exigências da santa lei de Deus. Por isso que ele diz no verso 10: não há um justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Todos estão aquém do padrão de Deus. O pecado é transgressão da lei. E essa transgressão torna o homem culpado diante de Deus e torna ele essencialmente injusto. Mas Paulo vai mostrar também que o obscurantismo intelectual atingiu a todos. O pecado fez uma desgraça na nossa mente. Paulo vai dizer isso no iniciozinho do versículo 11. Não há ninguém que o que, irmãos? Não há ninguém que entenda. A mente do homem natural, a mente do filho de Adão, tornou-se obscurecida para compreender as verdades espirituais. O diabo, Paulo diz aos Coríntios, cegou o entendimento dos incrédulos. Obviamente, mediante a graça comum. E graça comum é aquela graça que não diz respeito à salvação, mas diz respeito às coisas boas que Deus dá ao mundo inteiro, independente de classe social, religião e crença. Essa graça comum ela é diferente da graça salvífica. A graça salvífica, ela só se destina aos salvos, à igreja, e ela tem conotações eternas. A graça comum diz respeito a todo mundo, independente de crença, mas essa graça comum ela é comum porque ela é distribuída a todos indistintamente, e ao mesmo tempo ela só se refere às questões aqui da terra. Que é um exemplo da graça comum das Sagradas Escrituras. Jesus, ele diz assim, que o sol se levanta sobre justos e injustos. Ele está dizendo que o sol bate na plantinha do crente e faz fotossíntese só no crente. Ele diz, é sobre todo mundo. E ele diz que a chuva cai sobre maus e... O que é que ele está dizendo aí? Graça comum, irmão. Tem bondades de Deus que é distribuída a todo mundo, independente de ser crente ou não. Nós temos de exemplo nas Sagradas Escrituras da graça comum, Deus abençoando os incrédulos, mas só nessa esfera aqui e sem ter conotação com o perdão de pecados. E nós sabemos que mediante a graça comum o homem consegue sim fazer grandes avanços na ciência, e ele faz isso não é porque ele é autor, é porque a graça comum permite isso, e ele é capaz de fazer extraordinárias façanhas. Mas espiritualmente esse mesmo homem está mergulhado, imerso no mais tosco obscurantismo. Por exemplo, a capital intelectual do mundo, dos grandes pensadores, de Péricles, de Filó, de Sóstenes, de Demóstenes, de Platão, de Aristóteles, de Pitágoras, de quem vocês quiserem. Esses caras que enchiam bibliotecas com a sua erudição. Paulo chega lá, começa a discutir com duas correntes filosóficas, que eram os epicureus e os estoicos, que está até hoje essas correntes filosóficas aí. E o que é que acontece? Só que quando Paulo chegou nessa grande capital aí, ele se revoltou, o texto diz que o espírito dele se perturbou dentro, quando ele viu aquela cidade dos grandes pensadores mergulhada na mais desgraçada idolatria. Ele ficou chocado com a idolatria espiritual de Atenas. A cidade mais culta do mundo, ele considerou os grandes pensadores da filosofia grega. Sabe como é que Paulo chama eles? De ignorantes, porque Paulo olha bem das vezes. Não, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Chama esses caras intelectuais, agora vocês são os ignorantes.
Agora, Deus está dizendo agora que você se arrependa, porque Ele vai julgar o mundo. E Ele deu testemunho disso. É isso que Paulo diz aos gregos. E Ele fez isso ressuscitando o varão dentre os mortos. Ele diz isso lá em Atos. E chama os gregos de ignorantes. Só que isso, irmãos, não só na Grécia não. Vai pegar os grandes campos de pensadores para vocês verem. Eles mergulharam na mais tosca e obtusa espiritualidade. Por exemplo, pegando o nosso contexto, qual é o lugar do nosso país menos que o índice de analfabetismo é quase zero? É Rio Grande do Sul. Pega onde existe mais culto de candomblé, de religião de matriz africana, o quê? É em Salvador. Em Salvador é explicável, por conta dos escravos, aquela história toda. Então, historicamente é explicável Salvador. É Rio Grande do Sul, que não é explicável por conta dos descendentes, de onde eles vieram. Então, ao mesmo tempo que tem tanto conhecimento, são servos de Satanás. E Paulo vai mostrar também que a depravação do homem em relação a Deus, ela é provada, porque Paulo fala que a vontade do homem está adormecida em a marca de todos. Veja o que é que ele diz no versos 11. Final do versos 11. Ninguém que o quê? Paulo está dizendo aqui, que é bom nós prestarmos atenção, que a inclinação do homem natural não é buscar Deus, viu? A inclinação do homem natural é fugir de Deus. É pelo menos isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as pessoas buscam Deus. O texto está dizendo, na realidade, que a inclinação natural do homem é insurgir-se contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, conforme Paulo diz lá em Romanos. Lá em Romanos não, aqui em Romanos, né? Só que nos capítulos 7. Se os gentios pagãos, conforme ele comprovou no capítulo 1, se os gentios pagãos cometeram o pecado da idolatria, adorando quadrúpedes, répteis, como ele fala lá, os judeus religiosos se entregaram à antropologia. Aqueles que adoraram ídolos, e os judeus adoraram a si mesmos. A impiedade, a essência do pecado, irmãos. O pecado é a revolta do eu contra Deus. É destronar Deus. É se tornar a sua própria divindade. O que é que o homem queria? O homem queria ser igual a Deus, irmãos. Ele surtou no seu narcisismo. Ele quis ser igual a Deus. Não sabendo que ele já era igual a Deus, porque ele era mais semelhante de Deus. Não era igual a Deus no sentido da sua majestade, mas Deus comunicou a ele os atributos comunicáveis. Ele é de imagem e semelhança de Deus. Interessante é que o pecado, irmãos, é um ateísmo prático. Porque o ateísmo prático é essa atitude de não temer Deus. Tem um ateu teórico que diz não há Deus, e tem um ateu prático que vive como se Deus não existisse, embora diga que Deus existe. E Paulo vai mostrar que, na realidade, a apostasia é a ação de todos. Início dos versos 12. Tornaram, todos se fizeram o quê? Todos desviaram-se. Todos se desviaram. Irmãos, Paulo diz que todos se extraviaram. Em vez de reconhecer a majestade na obra da criação, perverteram o culto a Deus em vil idolatria. Essa apostasia aqui que eles todos se desviaram não foi por falta de luz, não, irmãos. Não foi por falta de luz, mas por rebeldia deliberada. O homem sacudiu sobre si o jugo de Deus, abandonou a fonte da vida para cavar cisternas rotas, abandonou o Deus verdadeiro para se prostrar diante de ídolos criados pelas suas próprias mãos. Irmãos, entenda uma coisa: uma vida longe de Deus é uma vida disfuncional. Uma vida longe de Deus é uma vida de caos. Não faz sentido. E aí, por conta disso,
Se uma vida longe de Deus é disfuncional, não faz sentido, a vida longe de Deus é fútil, é futilidade. E Paulo vai mostrar que a futilidade moral é praticada por todos. Veja o que é que ele diz no verso 12, só que a parte final. Ele diz assim: tornaram-se juntamente o quê? Inúteis. Abandonar a Deus, e lembrando que abandonar a Deus, Paulo já falou no capítulo 1, a partir dos versos 18, que eles abandonaram a Deus. Abandonar a Deus, irmãos, desemboca em degradação moral. A impiedade deságua na perversão, porque os homens abandonaram a Deus, como Paulo já iniciou no capítulo 1 dizendo. Ele agora começaram a embolar, revolver, chafurdá-los no pântano nauseabundo do pecado, nas práticas mais vis e práticas afrontosas a Deus. Todos os homens, desde que o pecado entrou no mundo, eles deixaram de praticar o bem para se entregarem à prática do mal. A raça humana, ela é uma raça que está em rebelião contra Deus. Entenda bem, nós vivemos em um mundo caído, quebrado, as estruturas desse mundo fraturadas, e eu quero que vocês entendam que nós estamos num mundo onde a raça humana, que é oriunda de Adão, todos eles, sem exceção, sem que saibam ou não, eles estão em estado de rebelião contra o Criador. Nós pregamos o Evangelho porque nesse grupo de rebeldes que estão em rebelião existem dois grupos: os que sabem que está em rebelião e permanecem, e aqueles que estão em rebelião e não sabem. E a esse nós pregamos o Evangelho para que eles digam assim: eu vou me voltar para o Senhor e deixar a rebelião. E aí, queridos irmãos, quando Paulo diz que todos se fizeram inúteis, no texto grego tem uma conotação de inutilidade. Já no hebraico, porque lembrando, no hebraico, como a professora que foi escrito em grego, lembre-se que esse colar de pérolas que eu falei, ele foi extraído de citações do Antigo Testamento. Entendeu? Então, no grego a conotação é inutilidade, mas no hebraico, porque na realidade, irmãos, o que é que Paulo fez dos versos 10 até o versículo 18? Ele só fez um Ctrl-C, Ctrl-V, só que ele saiu colocando uma passagem junto com a outra, né? Então, no hebraico, onde tem a citação original, primária, a conotação é de corrupção. Como o sal que perdeu o seu sabor, que não consegue mais salgar, ou uma fruta, por exemplo, podre, que não serve para nenhum propósito. Essa é a ideia. Assim também os homens são vistos todos como, por conta do pecado, estragados. Só que aí nós vamos sair agora, nós lembramos 3 pontos. O pecado perverteu minha relação com Deus, agora Paulo vai entrar no segundo ponto. A depravação do pecado é refletida na minha relação comigo mesmo. A relação do homem consigo mesmo. Agora Paulo vai deixar o horizontal, ele vai se voltar para o homem com ele mesmo. E Paulo faz um diagnóstico aqui, irmãos, deplorável, em que o homem se encontra. Paulo vai nos mostrar aqui que o pecado atingiu todo ser humano, como eu já falei, corpo, alma. O pecado enfiou os espelhos, tentáculos em todas as áreas da sua vida: razão, emoção, evolução. Não há partição no corpo do homem. O homem está chagado da cabeça aos pés, e o seu corpo, Paulo vai mostrar que o seu corpo é uma fábrica de pecados. Todo ser humano está rendido ao pecado, e o seu serviço é o serviço ao pecado. A natureza do ser humano é destruidora, irmãos. E o interessante é que a capacidade que ele tem de infestar a nossa vida é impressionante, porque o pecado afeta todas as partes da constituição humana. Isso é tão importante para nós entendermos, irmãos, que às vezes vai dizer assim: não, se você, vê como a queda, ela está ligada com
com a redenção em Cristo. Se você não tiver uma boa noção do que aconteceu na queda, você não vai ter uma noção do que vai acontecer no Evangelho. Por exemplo, veja que Cristo, quando Ele vem nos redimir, Ele não vem redimir algumas partes que o pecado atingiu. Ele vem redimir todas as partes. Por exemplo, Cristo não veio redimir apenas o meu espírito. Nós temos promessa que o nosso corpo vai ser restaurado, um corpo glorioso. Por quê? Porque o pecado ele atingiu o ser humano em toda a sua integralidade. Então tudo que o pecado afetou, o Cristo vai lá e vai redimir novamente. Por isso que não é só a nossa alma, o nosso espírito que vai ser salvo, é o nosso corpo também. Por isso que nós temos promessa de corpos gloriosos, porque o pecado não só atingiu o espírito de Adão, ele atingiu Adão em sua totalidade, e aí incluindo também o corpo do ser humano. E interessante é que Paulo, nesse texto, nesses versos que nós estamos estudando, ele não está querendo, nem pense, irmão, de longe, ele não está querendo aqui dar um catálogo detalhado, meticuloso, exaustivo dos pecados da Bíblia, não. Não. Até porque a maior lista de pecados do Novo Testamento não está nem aqui, está em Romanos capítulo 1. Então não pense que aqui ele apenas quer dar um catálogo exaustivo. Não, ele está apenas fazendo uma síntese. Ele não quer ser exaustivo. Porque se Paulo quisesse, nessa porção aqui, dar um catálogo de pecados detalhado, ele teria começado a falar dos pecados do sexo. Quais são os pecados do sexo? Lembrando que o sexo é uma bênção dada por Deus, tá? Mas o pecado perverteu a sexualidade. E os pecados do sexo: adultério, homossexualismo, lesbianismo, perversão, bestialidade, prostituição, estupro, luxúria, pornografia, obscenidade. Mas Paulo poderia ter mencionado pecados associados à guerra. E quais são os pecados associados à guerra? Destruição de inocentes. Olha, a Ucrânia com a Rússia aí. Quais são os pecados vinculados à guerra? Além de destruição de inocentes, atrocidades, câmaras de gás, fornos crematórios, campos de concentração, tortura, sadismo. Mas Paulo poderia também ter mencionado pecados do casamento. E quais são os pecados do casamento? Infidelidade, divórcio, espancamento de mulheres, tortura mental, abuso de crianças. Agora acrescente esses crimes, os crimes de assassinato, mutilação, roubo, arrombamento, fraude, vandalismo, corrupção. Também Paulo poderia ter mencionado os pecados da língua: profanação, piadas imorais, linguagem obscena, maldição, blasfêmia, fofoca, mentira, murmuração. Mas Paulo poderia também ter citado pecados pessoais, tais como embriaguez, dependência de drogas, orgulho, inveja, cobiça, ingratidão, ódio, racismo, quebra de votos, inveja, ingratidão. Que necessidade, irmão, nós teríamos mais para provar a depravação humana? Paulo, ele não precisa, sem usar uma lista exaustiva de pecados. Paulo apenas reúne os pecados da fala, que é os pecados da comunicação, para mostrar a gravidade dessa depravação. Ele só apenas quis falar do pecado da fala, da comunicação. Esses membros que nós estudamos tão bem na carta de Tiago, esses órgãos dos nossos corpos, foram criados e dados a nós para que por meio dele nós pudéssemos dar glória a Deus, servir as outras pessoas e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Mas em vez disso, por conta do pecado, eles estão sendo usados para ferir as pessoas e oferecer rebeldia contra Deus. Essa doutrina da corrupção da humanidade. Veja o que é que Paulo vai falar, o que é que o pecado fez na relação de nós com nós mesmos. Garganta, em primeiro lugar. A garganta é um sepulcro. É uma sepultura ávida para enterrar as pessoas.
Versículo 13. Sua garganta é o quê? Sabe o que eu acho maravilhoso, irmãos? É que Paulo não tem uma visão otimista do ser humano. Nem o crente deveria ter. Um crente que diz assim: eu acredito na humanidade, meu irmão, vai estudar um pouquinho o Evangelho. Você está muito longe do que é o Evangelho. Você conhece pouca coisa acerca da doutrina da reprovação humana. Paulo ele não tem uma visão otimista, mas Jesus tinha, não. No capítulo 7 do Sermão do Monte, Jesus diz assim: vós, sendo maus, sabe dar boas dadas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus disse que quando o coração do homem sai os adultérios, as fornicações, a luxúria, a lascívia, a malícia, a inveja, o engano e tal, você diz em Marcos 7. Certamente, irmãos, o Novo Testamento, Jesus, Paulo e toda a Bíblia, ele certamente está em total desacordo com os filósofos, com os grandes acadêmicos que ensinam outra coisa. Por exemplo, a visão de Jean-Jacques Rousseau. O que é que Rousseau diz? Ele afirmou que o homem ele é essencialmente bom. Paulo não concorda com isso. John Locke disse que o homem é apenas produto do meio. Ou seja, o ser humano é mau porque o meio é que corrompe ele. Paulo não corrobora com isso. Ele não tem uma visão otimista de que o problema do homem é a ignorância. Dê a educação a ele que ele vai melhorar como ser humano. O homem é um ser caído. O homem é um ser falido espiritualmente e arruinado moralmente. O homem, ele é na realidade, um poço de perdição. A sua garganta, o texto diz, não é um canteiro de vida. A sua garganta é um abismo de perdição. Tudo que há de bom no ser humano é Deus atrás. Seja ele credo pela graça comum, seja ele o Espírito Santo, se ele for remido. E tudo que há de mal no ser humano é ele mesmo. Tudo que você vê de bom, irmãos, em um ser humano, seja alguém que prega aqui na frente, tudo de virtude, sabe que é Deus. E tudo de feio é Ele mesmo. E eu quero que vocês entendam que há um abismo devorador de homens. Paulo diz: a sua boca, a sua garganta é um túmulo aberto. O homem, isso é mais sério do que chamar o homem de antropófago, devorador do carro. Paulo diz que a garganta humana ela é um abismo grande bastante para devorar e tragar toda a raça humana. Mas Paulo vai mostrar também aqui no verso 13, a parte B, que a língua do homem é uma agência de engano e mentira. Vê o verso 13. Com a língua engana. Com a língua engana. Só quero pegar aqui, daqui a pouco eu vou chegar na questão da raça divina. Com a língua engana. A língua, irmãos, não é apenas o órgão da fala, mas é o laboratório da mentira. A língua é o rei do disfarce, a dama do engano. A língua é a prostituta da sedução. Ela fica numa parte muito molhada do nosso corpo, por isso que ela escorrega fácil. Fala coisas bonitas, mas esconde coisas horrendas. Bajula com suavidade, mas açoita com violência. Tiago diz, nós estudamos isso ano passado, Tiago diz que a língua tem o poder de destruir, e ele usa algumas imagens para isso. Ela é como fogo que incendeia toda a floresta, e é como um veneno. Mas nesses versos 13, o apóstolo Paulo diz que os lábios são um reservatório de veneno letal. Finalzinho do verso 13 ele diz assim: veneno de víbora está em seus lábios, ou seja, veneno de áspero. Paulo ele é contundente aqui. Vocês sabem que a cobra ela tem uma bolsa de veneno letal na base de suas presas.
Quando morde alguém, ela destila aquele veneno e esse veneno mata. Só que o pecado, ele é uma coisa tão terrível, tão séria, de tal maneira que um dos maiores distintivos dos seres humanos, que é a comunicação, que é o falar, foi alterado pelo pecado de tal forma que, em vez de seus lábios destilarem mel, destilam veneno por conta do pecado. Os lábios humanos, eles são mais venenosos do que a víbora mais peçonhenta. O veneno da víbora pode matar o corpo, mas os venenos do pecado matam a alma. O veneno dos lábios. Quantas pessoas tiveram vidas destruídas por causa de um falso testemunho de alguém? Quantas pessoas no presídio que foram denunciadas, foram presas, torturadas, abusadas do presídio e descobriram que aquela acusação era falsa. Eu estava ouvindo um podcast de um cantor que eu esqueci agora o nome da banda, que ele acabou caindo no presídio por conta de droga. E aquele Rafinha Bastos, né, que fazia o CDC, aí o Rafinha Bastos disse: qual foi a coisa mais pesada que você viu no presídio? Ele disse: foi um homem sendo estuprado por diversos homens numa fila. Ele contraiu AIDS, mas o que me mais chocou foi que aquele homem era inocente. O que aconteceu? Ele morava em São Paulo, tinha uma rixa séria com o vizinho, e o vizinho diabolicamente arquitetou com a filha de 16 anos e disse: você vai dizer que foi estuprada por ele, acusou ele e tal, não sei o quê. E acusava de estupro e tudo. Quando aquele homem veio mostrar a inocência dele, ele já tinha sido abusado com traumas por resto da vida. E agora aí dentro, por causa de um endemoniado que levantou um falso testemunho. Quantas pessoas tiveram suas vidas arruinadas por conta de uma calúnia, por conta de uma mentira, e quando vieram mostrar que era inocente, o preço e as consequências já tinham acabado com a vida dessa pessoa. E esse camarada morreu de depressão. Irmãos, isso é o que Paulo diz aqui, que a boca do homem é capaz de matar. O veneno dos lábios do homem instalado por Satanás. Os venenos da cobra, irmãos, ainda tem um efeito benéfico. O Butantan é prova disso. Pega os venenos, transforma em remédio e é uma bênção para a humanidade. Agora, os venenos dos lábios dos seres humanos não se aproveitam para nada, a não ser para destruir o outro. Quarto lugar, Paulo vai mostrar que a boca, que foi uma bênção que Deus nos deu, é uma fonte de águas sujas. Versículo 14, Paulo diz assim: sua boca está cheia de maldição e amargura. Paulo conclui aqui que o pecado fez da boca humana uma fonte maldita, onde jorra cataratas de forma de Iguaçu volumosa de maldição e amargura. Dessa boca não saem louvores, irmãos, a Deus. Dessa boca nem frases para edificação. Dessa boca, Paulo diz que saem palavras torpes, imorais e carregadas de maldade e de mentira. Em vez de ser uma fonte que brota águas doces para matar a sede dos sedentos, a boca do pecador é poluída, da qual escorre o fluxo nojento daquilo que é repugnante. E lembre-se que boca não é isso aqui não, a boca é a radiografia do coração. De tal maneira que quando a pessoa abre a boca, você já sabe o que é o coração daquela pessoa. A boca é essa radiografia do coração. Ela fala daquilo que transborda do coração. O mal não está fora de nós, irmãos. O mal está dentro de nós.
tive semana passada em Atibaia, fui convidado para um curso lá, e nós estávamos numa reunião, e foi o Belão convidado a falar um pouco, assim, se reuniu com um grupo de jovens lá, e eles perguntavam assim, vocês, que era para ir entrevistar os pastores que foram, e eles perguntaram assim, qual é a maior dificuldade do ministério? Eu estava com o pastor da Bahia, né? Ele falou a dificuldade do ministério dele. Vamos lá. Eu disse, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa a você. Isso aí, tudo não ouviu assim. Eu disse, olha, o maior inimigo, o maior diabo, o maior empecilho para a minha vida e para o meu ministério sou eu mesmo. Eu sou o diabo da minha própria vida. E eles ficaram panicados. Sabe de Satanás? Satanás ele só vem na marolinha que eu dou a ele. O diabo da minha vida, que me auto-sabota, que quer fazer o correr das Escrituras, que quer fugir de Deus, que é a pessoa que mais impede e que é o maior inimigo meu, para eu não crescer, para eu fugir de Deus, para eu não andar com Deus, sou eu mesmo. Esse é o maior impedimento do meu ministério. Sou eu mesmo, João. Queridos, o mal está dentro de nós, no interior do homem. A boca vomita as coisas sujas que sobem do coração. Aí Paulo agora vai sair, ele já saiu da perversão do pecado que perverteu em relação com Deus. Ele acabou agora, ele vai sair. Nós vamos sair agora da nossa relação com nós mesmos. Agora ele vai mostrar que o pecado perverteu a nossa relação com o próximo. Veja que Paulo vai mostrar aqui que a depravação ela é refletida na relação do homem com o seu próximo. Versículo 15. Qual que é que Paulo diz aqui? Seus pés são ágeis para quê? Irmãos, olha o que Paulo diz: seus pés são ágeis para derramar sangue. A depravação do pecado não atingiu apenas a relação do homem com Deus e consigo mesmo, mas também com o seu próximo. A primeira coisa que ele está dizendo aqui no verso 5 é a falta de respeito pela vida humana. Mas será que Paulo é um atrasado? Será que a Bíblia é desatualizada? Que precisa, como diz os liberais, os filhos de Satanás hoje, que temos que reescrever a Bíblia, né, como disse Xuxa agora. Mas eu sei de onde é que ela disse, eu sei que é os pastores que andam com ela. Que temos que atualizar a Bíblia. Queridos, foi o que Paulo diz aqui? Seus pés são ágeis para derramar sangue. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Será que Paulo é atrasado? Faz o seguinte: liga a televisão, brother. Liga a televisão. Liga no da tenda, liga de receber as palavras. Aí depois dá um feedback aqui, para ver se Paulo está trabalhando com o tempo. Liga a televisão, meu camarada. Tu acha um homem bom? Beleza. 5 minutos de televisão ligada acaba com tua tese. Ser humano é uma besta fera, como diz Boris Casoy. Meu irmão, aqui Paulo diz: os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Quando nós congregávamos na Missão Boa Nova, eu não vou saber o ano, mas há mais de 4 anos atrás, eu estava na livraria teológica ali que tinha na Luz e Vida, que era a Luz e Vida lá no Shopping Caruaru. Estava eu e Alex, e eu lembro que as irmãs ligaram. A Angélica ligou para Alex estava comigo, ele disse: nem era casado ainda. Mataram um cara aqui na Boas Novas. Eu e Alex limpamos o sangue dele lá. E na hora que eu cheguei, eu acho que foi para Cristo que eu falei: disse, Cristo, é a palavra. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Meu irmão, liga a TV. É isso que Paulo está dizendo. O homem sem Deus é pior do que uma fera selvagem. O pecado bestializou, o embruteceu, ele perdeu o amor natural e tornou-se um monstro acelerado. Tem pressa em derramar sangue. Ele mata aquele a quem devia proteger. Ele elimina com requinte de crueldade aquele que devia amar. Vê aí para o menor o que aconteceu? Nossa sociedade ela está aturdida, perplexa, com o avanço desenfreado da violência. Vamos lá em Atibaia. A prefeitura pediu, a igreja da quando eu estava instalado lá, a Pipa, que é uma igreja de referência lá, pediu para dar uma palestra, porque lá o espaço é gigantesco, para as pessoas, para os policiais, tranquilizar os pais, porque
porque estavam esperando outro crime, né, como foi aquela fake news que foi espalhada aqui. Irmãos, nós vivemos não no jardim do Éden mais. O mundo que nós vivemos, há guerras entre nações, há guerras tribais, há guerras ideológicas, há guerras étnicas, há guerras religiosas. Irmãos, há guerras nas famílias, há guerra nos partidos políticos, há guerra nas igrejas. As nossas cidades estão se transformando em campos de sangue, arenas de morte. A vida humana está sendo vandalizada. Os traficantes aliciam os jovens, depois matam com crueldade. Os juízes inimigos e corruptos vendem sentenças por dinheiro, acabam condenando inocente, regido pela ganância criminosa. A sociedade sem Deus, meu chapa, estou querendo aqui tirar uma ilusão inocente, de criancinha, de menino. A sociedade sem Deus está encurralada pelas suas próprias desventuras. A sociedade é um caminhão, ladeira abaixo, ela pisa no acelerador, Deus pisa no freio. Ela pisa no acelerador, Deus pisa no freio. Ela pisa no acelerador. Sabe o que é que Deus faz? Tira o pé do freio e ela pisa com força. Por isso, por 3 vezes no capítulo 1 de Romanos, Paulo diz: Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. A sociedade está assim, irmãos. Deus não abandona ninguém. Romanos 1, vê para tu dar uma recalibrada nisso aí. Romanos 1, a partir do 18, dá uma lidazinha lá, para ver o que é que Paulo diz. Segundo lugar, Paulo fala da falta de respeito pelos valores humanos. Versículo 16: ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Irmãos, vê que coisa séria. Ruína e desgraça é o rastro que ele deixa. Por onde o homem passa, ele macula o chão onde pisa e contamina o lugar onde põe as mãos. O mal não está nas estruturas aí fora. As estruturas aí fora estão corrompidas porque está apenas fruto do coração do homem. O homem, ele não respeita a vida, ele não respeita a família, ele não respeita os bens alheios. Por que vocês botam o carro de vocês no seguro? É por causa dos leões? Ou é por causa dos ETs que vão vir roubar vocês? Por que vocês fecham a chave da casa de vocês e não deixam aberto? É com medo de quê? De cavalo, de porco, de animal? Ou é porque vocês têm medo do semelhante a vocês, chamado ser humano? A sociedade, o homem corrompido, anda na contramão do que é lícito e da moral. O homem, ele insurge-se contra o que é certo. Ele odeia aquilo que é digno. No seu caminho há destruição e miséria. Ele é como um terremoto que, quando passa, devasta tudo. O homem age sem consideração com o seu próximo, sem medo de comprometer o seu bem-estar ou até mesmo sua vida. Ele oprime o seu semelhante e enche a sua vida de infelicidade, de modo que o caminho desse homem, de acordo com os versículos 16, é marcado por tal procedimento. E Paulo vai dizer que por onde ele passa, o caminho é regado pelas lágrimas dos outros. Paulo vai mostrar agora no versículo 17 que a falta de respeito pelos relacionamentos humanos. Vê o que é que ele diz aqui. E não conhece o caminho da paz. Ou seja, em seu estado de rebeldia contra Deus, o homem destruiu a si mesmo e avançou como uma fera selvagem contra o seu próximo, semeando ódio, semeando inimizade e desavença. Sua língua espalha veneno, jorra violência dos seus pés e se apressam para o mal. Esse homem rebelde contra Deus, ele sabe o que ele faz? Ele ergueu muros onde deveria, na verdade, construir pontes, e ele cavou abismos onde deveria construir passagens. Ele fere com punhos cerrados a quem deveria acariciar, promove inimizade
com quem deveria nutrir afeição. E ele envereda-se pelos trabalhos de guerra em vez de trilhar o caminho da paz. E aí, Paulo vai dizer que essa depravação ela vai ser refletida, sabe aonde? No juízo divino. Versos 18 e 19. Aos seus olhos, aos olhos desse do ser humano, é inútil temer Deus. Temer Deus? Quem temer Deus? Aos olhos é inútil temer Deus. Paulo vai concluir sua tese, mostrando que diante do trono branco, no juízo final, ele arma um cenário aqui do qual o pecador será julgado. Nesse trono o pecador será julgado, nesse tribunal o réu é acusado, a sua culpa é tão evidente e tão esmagadora que na verdade nada pode dizer em sua defesa. Calado e culpado, o homem vai tomar conhecimento de que não pode justificar-se diante de Deus pelos seus esforços e pela sua culpa. Quando nos versos 18 aqui ele diz que aos seus olhos é inútil temer a Deus, irmãos, o temor a Deus, o que é temor a Deus? É fobia de Deus dentro de Deus. O temor é o princípio da sabedoria, e o temor de Deus é o freio que inibe o homem de se entregar ao pecado. O temor a Deus é o antídoto contra o mal. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando o homem perde o temor de Deus, ele rende-se a toda sorte de depravação e de corrupção. Nos ensinos das Sagradas Escrituras, o temor ele é o âmago da piedade, e a sua ausência é o cúmulo da impiedade. É a falta de temor a Deus que iludirá o homem ao cúmulo do pecado, afastará ele do arrependimento. É a falta de temor de Deus agora que levará o homem a tremer e temer a Deus no juízo final. Está certo, brother, tu não temer a Deus não. Lá no juízo final tu vai ver, vai temer e tremer. Quando o pai diz assim: apartar de mim, maldito. Que coisa, se é Jesus ou Jesus de amor? É de amor mesmo, o mesmo que é de amor que diz: vinde a mim, é onde ele diz assim: apartar de mim, maldito, para o fogo eterno. Olha, na cabeça dos adventistas dos testemunhos de Jeová, que diz que ele vai dormir depois da morte. Fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, versículo 19, Paulo diz: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo esteja sob o juízo de Deus. A base da condenação é a justiça de Deus. Uma vez que a lei de Deus foi violada, sua justiça não foi satisfeita, assim todos os homens em todo o mundo, em todos os lugares, estão debaixo do pecado e são tidos como culpados diante do juízo de Deus. Então, nós vamos ver que, analisando a cena de julgamento, nós podemos dizer que a culpabilidade pressupõe o desmantelo da defesa. Deus vai mostrar que, porque quando os livros forem abertos, o livro da vida vai estar lá para mostrar que ele não tem um nome, e os livros das obras vai mostrar o que é que vai ser condenado. Então, quando mostra ali, não vai ter defesa do mundo, não vai ter apologia que dê jeito. A lei, por isso Paulo fala da lei, sabendo que tudo que a lei diz, o cuidado da lei, acabou por ficar calado. A lei faz o diagnóstico, mas a lei não é remédio, não, irmãos. A lei ela é como um espelho. O espelho aponta se a pessoa deve fazer a barba, cortar o cabelo, lavar o rosto, mas o espelho não tira, não corta o seu cabelo, não faz barba, ele só fez e não mostra. Assim a lei, ela mostra que você está errado. Agora não resolve o seu problema, não. A lei é como um prumo. O prumo, nós temos aqui irmãos que trabalham nessa área aí, jovem também. O prumo ele vai mostrar a sinuosidade, a textura do muro. Mas o prumo não foi feito para retificar muro, não. O prumo ele não ajeita a parede, não endireita. A lei de Deus ela é como um farol. O que é que o farol faz? Ela mostra o obstáculo. Você está aqui no carro, eita, tem uma pedra ali na frente, mas o farol não vai virar uma pedra branca, ele só vai mostrar. É outra coisa que vai remover. A lei é como um raio-x. O raio-x ele vai revelar o tumor. Está aqui o tumor. Mas o raio-x não foi feito para remover o tumor, não. Então, o que é que acontece? A lei é como se fosse tudo isso. É como se fosse um termômetro. O termômetro está lá, ó. A febre está alta. Mas o termômetro não foi feito para curar a febre. A lei é boa quando ela é usada para produzir convicção do pecado, mas ela é impotente para salvar o mundo.
Sua função não é justificar, sua função é aterrorizar. Somente após ouvir o que está escrito aqui, ó, versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois mediante a lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Queridos, a lei ela é boa, perfeita e agradável. O problema não é a lei, o problema sou eu, o problema é você que não cumpre a lei. Consequentemente, só é possível uma conclusão: o homem está condenado diante de Deus e sua condição é desesperadora diante de Deus. E aí Paulo vai mostrar, irmãos, que na verdade só Cristo Jesus para salvar o ser humano. Por isso que semana passada ele começou com "mas agora" se manifestou assim. Então, queridos, o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: graças a Jesus. Entenda o raciocínio de Paulo, como é que ele está falando. Desde o capítulo 1, levando o ser humano a isso, a mostrar o quanto ele é pecador, para ele começar no versículo 21 dizendo assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei dos profetas. Que justiça é essa? A justiça de Cristo, imputada nas costas do pecador que crê em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, por ter nos tirado dessa condição aqui. Porque se não fosse Deus, nós estaríamos nos mesmos dias. E o pecador, ele só pode ser salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Que Deus traga espírito de gratidão ao nosso coração, por saber quem nós éramos e sabermos das promessas de que nós somos em Cristo Jesus. Nós não somos nada. Você está vendo quem você é aqui? Se não fosse Cristo em sua vida, meu querido, você estaria nessa condição aqui. Mas graças ao Salvador Jesus, que fez tudo e que nós não poderíamos fazer, e porque Ele fez tudo em nosso lugar, nós podemos gozar de vida eterna e dizer que nós estamos redimidos em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês todos.